Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui na Associação Comercial de São Paulo, esta entidade centenária que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa, e também na Faculdade do Comércio de São Paulo, cujo objetivo é justamente a qualificação do empreendedorismo. E semanalmente traz grandes executivos, líderes empresariais, empreendedores para nos contar os seus testemunhos, as suas trajetórias empreendedoras e de mercado. E hoje o nosso convidado é Márcio Gianico, o Senior Head do Santander, justamente responsável pela área de universidades, instituições e governos. Márcio, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Educar para Empreender. Como eu disse, é um programa cujo objetivo é justamente a gente entender um pouquinho desse trabalho em prol do empreendedorismo e da educação. E eu sei que vocês do Santander, que é um banco global, um dos maiores do mundo, vocês desenvolvem um papel muito decisivo no campo educacional e fomentando o empreendedorismo nas universidades, não é? Eu sou uma testemunha, já tenho vivido algumas experiências promovidas pelo Santander, inclusive recentemente estive no 5º Encontro Internacional de Reitores em Valência, que foi um evento promovido pelo Santander, e de fato é algo assim incrível, não é? Então eu tenho muito prazer em entrevistá-lo e quero já te dizer que isso aqui não é bem uma entrevista, é um bate-papo muito informal, né? Eu tenho certeza que o meu público vai se deleitar com tudo que você tem a dizer sobre este trabalho incrível que o Santander vem desempenhando. Muito bom. Bom, Wilson, obrigado pelas suas palavras. Queria começar cumprimentando a todos aqueles que estão nos assistindo, nos escutando. E agradecer muito o convite para participar aqui do Educar para Empreender. É uma satisfação enorme, de verdade. Acho que, como você colocou muito bem, né? Educação é um tema muito importante para o Santander. Estivemos juntos, né, lá no nosso encontro de reitores em Valência. Sim. Aquilo é um marco, né, que a gente consegue colocar para que uma quantidade muito grande de pessoas tenham essa experiência do que é a atuação do Santander em universidades. Como você bem colocou, é uma atuação global, que eu tenho a satisfação enorme de ser o representante dela aqui no Brasil. E para começar, para poder deixar um pouco mais claro, né, o que é essa nossa atuação, eu começo te dizendo que ela tem 3 pontos que são fundamentais. Um é a educação em si, que é bastante voltada para o investimento que o Santander faz no ensino superior, ajudando as pessoas a terem acesso a ensino superior de qualidade. O segundo ponto, que é muito importante, é a empregabilidade, porque no fim do dia, o impacto que a gente pode causar na sociedade é garantir que essas pessoas que estão estudando, elas também consigam bons empregos, consigam trabalhar nas áreas de estudo em que elas optaram, né, por buscar essa formação e que estão tendo o apoio do Santander por meio dos nossos programas de bolsa. E o terceiro pilar é justamente o empreendedorismo. E a gente acredita que é muito importante também vincular a educação ao empreendedorismo, porque hoje o empreendedorismo mudou bastante. Acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho, mas se por um lado é muito mais fácil empreender hoje, porque hoje é possível empreender de dentro do seu quarto, dentro de casa. Você pode utilizar a tecnologia a seu favor e utilizar muita infraestrutura que hoje é acessível para você tirar suas ideias que estão lá na tua cabeça, tirar do papel e colocar em prática. Por outro lado, a gente tem um consumidor mais exigente, a gente tem uma competição muito maior e a informação está muito mais acessível para todo mundo. Então, educar para empreender também é muito importante e apoiar o empreendedorismo, e eu vou ter oportunidade aqui de falar das nossas várias iniciativas, é uma coisa bastante importante. Mas para dar alguns números, né? Afinal, sou de banco, ser de banco e não falar de número é difícil, né? Tem que citar número. Tem que citar números. Então, só para dar alguns números do que é essa magnitude do investimento do Santander em educação. Isso é um investimento que a gente já faz há 26 anos, então é bastante tempo. Só nos últimos 20, que é quando a gente tem o número preciso para poder falar aqui, o investimento feito em educação superior foi de 2,2 bilhões de euros.
Considerável. É bastante grande e isso em mais de 15 países. Aqui no Brasil, só o ano passado, nós concedemos mais de 100 mil bolsas de estudo. Então, tem 100 mil pessoas hoje estudando com apoio financeiro do Santander e esse ano a gente quer fazer pelo menos 120 mil. Espetacular. Então, isso dá uma noção da dimensão do que é desse investimento, que está vinculado também com outros programas que a gente tem, desde o microempreendedorismo, como é o caso do Prospera, depois eu posso falar um pouco mais, como o programa Avançar, que é um programa aqui do Brasil, que a gente faz para dar formação, dar treinamentos, explicar produtos financeiros para aquele pequeno empreendedor que está querendo melhorar as suas condições de negócio. Perfeito. Então isso dá uma visão geral para a gente começar o nosso bate-papo aqui do que o Santander tem feito em educação. E, Giannico, em uma das nossas conversas, você mencionou que o Santander tem também uma grande preocupação em acompanhar, depois de feitos esses investimentos, acompanhar a vida do aluno para entender se de fato a vida dele melhorou. Perfeito. A questão da empregabilidade. Então, eu acho que isso também é um aspecto importante, né? Que não é só investir e verificar que ele está estudando, mas e o depois? O que acontece efetivamente, não é? Exato. Não, exato, Wilson, e esse ponto é ótimo, porque esse investimento que a gente faz aqui no Brasil, ele é da ordem de 30 a 35 milhões de reais por ano em bolsas de estudo e nos nossos vários programas de educação e empreendedorismo. É o maior investimento social que o Banco Santander faz em um único tema. E toda essa agenda, né, social, socioambiental, a agenda que hoje a gente usa aquela sigla ESG, sim, é uma agenda muito importante para o Santander. Então, a gente ter a certeza de que todo esse investimento ele está se revertendo numa melhoria de vida para quem é apoiado pela Bolsa é muito importante. E, além disso, a gente acredita que quando alguém que teve acesso à educação de qualidade conseguiu um bom emprego ou conseguiu empreender com sucesso aquela sua ideia, quando ela atinge esses objetivos sociais, esses objetivos pessoais, sim, a sociedade também tem um ganho. Perfeito. Então, para nós acompanhar todos esses beneficiários dos nossos programas, é alguma coisa que a gente já vem fazendo e quer fazer muito melhor. E justamente com esse objetivo, ter certeza que a gente está atuando também em inclusão, que a gente está muitas vezes apoiando pessoas que teriam muita dificuldade em acessar o ensino superior e garantir que essa mudança de vida vai muito além só de conseguir o conhecimento e um bom emprego. Claro. Mas dela realmente se sentir como pertencente a esse grupo, né, de pessoas que começam a trilhar uma carreira, um empreendimento de sucesso, certamente vão dar uma contribuição enorme para a sociedade. E a gente vai começar a buscar parcerias, né, também, para que nos ajudem a medir e divulgar cada vez melhor esses impactos. Perfeito. E, na verdade, isso tudo que você está dizendo, Márcio, casa com o discurso que eu assisti feito pela presidente mundial do Santander, a Ana Botín, justamente nesse encontro, nós citamos há pouco aqui o 5º Encontro Internacional de Reitores, que ela justamente falou sobre a questão da inclusão social, que não há ferramenta melhor do que a educação para promover justamente a inclusão social e que a gente tem que olhar com bastante cuidado para os avanços tecnológicos, porque de fato a tecnologia ela só será útil, né? E os estudantes do mundo inteiro inseridos nesse contexto de transformação digital, de ferramentas digitais, isso tudo só será útil se a educação puder inserir na conduta deles valores humanos, né? Então, eu tenho notado que o Santander tem essa preocupação com uma formação humana, né, que possa tentar reduzir essas desigualdades sociais que são tão graves, né? Mas nesse contexto, Márcio, eu gostaria de saber o seguinte. Este grande evento, feito em Valência agora, foi promovido pelo Santander Universia. O que seria a Universia? Ótima pergunta também. Universia é justamente a empresa que a gente tem dentro do Grupo Santander. É uma empresa global que atua na colocação de primeiro emprego. Tá. O que é isso? São os programas de menores aprendizes, de estagiários e de trainees. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Então, a Universia, em todos os países onde o Santander tem atuação, existe o Universia. Qual que é o principal propósito do Universia?
Claro, é gerar os programas atendendo ao próprio banco, né? O Banco Santander é o principal cliente do Universia, que faz os nossos programas de menores aprendizes, estagiários e trainees, mas atender também as empresas, principalmente aquelas que têm esse foco em inclusão. Tá. E por que eu falo isso? Porque hoje, dado que essa preocupação social ela é cada vez maior em várias empresas, não é só no Banco Santander, claro, uma grande dor das empresas é conseguir encontrar aquele talento que está dentro de algum critério de diversidade, pode ser um critério social, pode ser um critério de gênero, de raça, pode ser um critério de ter alguma deficiência, mas encontrar esse talento e encontrar a vaga adequada. E o que a gente faz de diferente no Universia, né, para atender esse anseio das empresas? A gente tem essa fortaleza no Santander de ter uma conexão muito próxima com as universidades e com as instituições de ensino superior. Então, o que a gente faz de diferente é conversar direto com as universidades e com as faculdades para que eles consigam preencher o nosso banco de talentos com pessoas de todos os perfis e assim a gente consegue atender a esses programas. Então, o Universia, eu aqui com muita humildade, mas com a convicção de que a gente vai fazer bem feito, a gente quer que seja a melhor plataforma de primeiro emprego focada em diversidade e inclusão do mercado. Sensacional. Bom, e isso, na verdade, tem um apelo muito importante, que é o apelo vocacional. Então, é empregabilidade com vocação, não é? Perfeito. Porque quando você fala justamente que é preencher esse banco de talentos, né? Quando se fala em talentos, talento é vocação, né? Não é só encontrar o seu primeiro emprego, mas encontrar o primeiro emprego que casa com o teu talento, com a sua vocação. E daí eu acho que é nesse sentido que a sociedade progride economicamente, progride socialmente, as pessoas que estão trabalhando na sua vocação, não é? Márcio, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta para tratar de mais assuntos vinculados ao Santander Universidades. Estamos de volta com o Educar para Empreender, hoje entrevistando Márcio Gianico, Senior Head do Santander, responsável por universidades, instituições e governos. Márcio, nós estávamos falando no último bloco justamente sobre essa preocupação do Santander com a empregabilidade, não é? E aí então criou-se aí a Universia, que é justamente essa empresa do Santander que se preocupa em encontrar o primeiro emprego para os alunos que o Santander justamente patrocina, né? E esse encontro do emprego com a vocação dos alunos, que isso é uma coisa fundamental, né? Aquela empregabilidade vocacionada. E nesse contexto, Márcio, eu acho que valeria a pena também, já que um grande instrumento, não é, de progresso econômico da sociedade é justamente o empreendedorismo, né? Se mostra uma grande opção para muitas pessoas que às vezes não conseguem se empregar, né, e tendem a empreender. E muitas têm vocação empreendedora, isso que é uma coisa fantástica, né? Como o nosso programa é direcionado para esse público, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o MetaRed, que também é um outro programa hiper exitoso que o Santander desenvolve, que eu tenho o prazer, inclusive, de participar como um dos coordenadores de um grupo do MetaRed aqui no Brasil. Não, ótimo. O MetaRed é de fato uma grande iniciativa e nós no Santander temos uma satisfação enorme de apoiar o MetaRed. O que é exatamente, né, essa iniciativa? É uma forma de conectar universidades e instituições de ensino superior do mundo inteiro para trazer debates que são importantes. Então, os grupos são temáticos, né? Como você bem comentou, Wilson, você está no grupo de empreendedorismo, né? No MetaRed, que é voltado para empreendedorismo. A gente tem um grupo voltado para ESG, tem um grupo voltado mais para questões de tecnologia. Mas a ideia é trazer toda essa experiência que é um pouco diferente nas universidades, diferentes lugares do mundo,
as experiências, né, que as instituições têm com seus projetos, para um grande debate para promover também essa integração entre culturas diferentes, entre formas diferentes de pensar, entre maneiras diferentes de empreender, que a gente acredita que é de uma riqueza muito grande. E eu concordo muito quando você traz o tema da vocação, e eu acho que é fundamental que as pessoas estejam conectadas com a sua vocação, seja no trabalho numa empresa, ou seja naquilo que vão empreender. E o empreendedorismo é uma vocação natural. Eu tenho certeza que nas tuas discussões lá no MetaRed, esse tema deve surgir, porque o empreendedorismo é uma das atividades humanas mais antigas que a gente pode conhecer. Hoje ele é diferente do que era há 20 anos atrás, que é diferente do que era há 100 anos atrás, que é diferente de como era há 1.000 ou 2.000 anos atrás. Mas o ser humano empreende. Então, com essas iniciativas como o MetaRed, como o Santander X, que a gente está transformando numa grande comunidade global de empreendedores, tem vários programas, desde para apoiar aquele universitário que tem uma ideia e precisa ali do primeiro dinheiro, do primeiro treinamento para tirar a ideia do papel e colocar em prática, até startups que já estão organizadas, mas precisam de dinheiro para acelerar, e também as scale-ups. Você teve a oportunidade de presenciar também, né, lá em Valência, as premiações que nós fizemos, né, tanto para estudantes no Young Leaders for Education, com projetos ali muito mais voltados para questões sociais, mas as premiações também do Santander X, que concorreram. Nós temos duas modalidades de premiação no Santander X. A gente tem os awards, que são mais voltados para... são plataformas abertas, então qualquer ideia pode ser colocada na plataforma do Santander X e concorrer a um award. E nós temos os challenges. Os challenges, eles são direcionados. O último que foi lançado, que fechou recentemente as inscrições, foi de inteligência artificial, e agora a gente vai lançar um de cybersecurity. Legal. Então, todos esses temas, dentro da nossa atuação em educação, empregabilidade e empreendedorismo, eles se conectam. A gente traz ideias que vêm do MetaRed, que a gente quer impulsionar para que também se convertam em benefícios para a sociedade. A gente usa o Universia para casar a vocação com o emprego. A gente usa os programas do Santander X e as trilhas de formação do Santander X para que as pessoas que têm ideias para empreender tenham apoio. E a gente tem também o apoio do banco enquanto uma instituição financeira para atender as universidades, as instituições de ensino superior, os professores e os alunos. Claro. Então é uma visão bastante completa que a gente quer ter, que casa também com os nossos programas de bolsa e fecham essa atuação que ela tem um lado social, tem um lado de negócios e tem um lado de ajudar as pessoas a prosperarem, que é a nossa missão, né? Com certeza. Missão do Santander é ajudar as pessoas e os negócios a prosperarem. E existe um aspecto humano bastante importante nesse contexto, Márcio, e eu pude testemunhar isso lá em Valência. Eu sei que o Santander tem essa preocupação, que é justamente o seguinte, essa preocupação que as formações, não é, que esses programas educacionais que o Santander desenvolve e apoia, né, justamente possam desenvolver as virtudes comportamentais também nesses alunos, né? Muitas palestras que foram feitas lá em Valência trataram desse aspecto. Não adianta nós ficarmos só apoiando iniciativas tecnicistas, uma educação tecnicista. A gente também tem que apoiar esta educação que possa forjar valores humanos. E isso, na verdade, já é um aspecto que vem sendo trabalhado na educação há muito tempo. Recursos humanos também trabalham isso há muito tempo, são as chamadas soft skills, né? E aí até eu queria abrir um parênteses aqui, Márcio, né? Dada a sua biografia de vida, você é um executivo de muito sucesso, né? Essa carreira bancária não é fácil, ela é muito desafiadora, né? Na sua visão, tá? E diante de todos esses projetos que o Santander desenvolve, qual é a importância, Márcio, de desenvolver esses aspectos humanos nos alunos? Olha, Wilson, a importância ela é enorme. Ela é muito, muito, muito grande. E
fazendo esse paralelo, né, com a minha própria carreira e meu desenvolvimento enquanto executivo, quanto maior a responsabilidade que qualquer um de nós assume, né, perante a instituição para a qual a gente trabalha, perante as pessoas que a gente tem a nobre missão de liderar, perante os clientes que a gente representa e atende na nossa atividade, maior a necessidade de ter esses soft skills. E o que são, né, esses soft skills que são tão falados hoje? Acho que o primeiro aspecto importante eles são bastante diferentes daquilo que o ensino superior convencional ou mais tradicional focava. Porque você comentou muito bem. Acho que antes, né, na época que eu me formei, por exemplo, provavelmente na época que você se formou também, a universidade estava muito voltada para passar o conhecimento técnico. E no momento em que a gente, inclusive, é bastante jovem. Os soft skills, eles estão mais relacionados à forma como você lida com pessoas, como você reage em situações de pressão, como você fala e encanta um cliente, que hoje o cliente não quer mais ser atendido, ele quer ser encantado. Qual é a sua reação diante de uma falha? O que você faz quando as coisas dão errado? Porque uma reflexão, né, que foi importante do evento, eu vou tomar a liberdade aqui de trazer uma fala do Larry Summers, que fez um bate-papo lá com a nossa presidente Ana Botin. Ele falou que se você nunca falhou, essa é a maior falha que você está cometendo. Porque isso só pode significar uma coisa, que ou você não está tentando o suficiente, ou que você não está sendo ousado. Perfeito. Esse é um soft skill importante, saber lidar com a diversidade, saber trazer as pessoas para olhar sempre para qual é o aprendizado que a gente pode tirar de qualquer situação, não importa o quão difícil ela seja. E acho que esse é um dos grandes desafios da educação do nosso momento atual. Com certeza. Eu converso, né, a gente tem muitos clientes que são universidades, como a própria Faculdade do Comércio aqui, que é um cliente importante nosso, e nas nossas conversas a gente sempre se depara com essa questão, como a gente vai trazer os soft skills para a sala de aula, como a gente vai tornar a sala de aula um ambiente, de fato, de aprendizado mais interativo, onde as pessoas possam se conectar num mundo que é cada vez mais digital. E uma coisa que você pontuou bem na tua abertura, Wilson, nós no Santander acreditamos muito no humano. O digital veio sim para ajudar. Acho que a colocação que a gente escutou lá em Valência de que a tecnologia tem que evoluir, mas o propósito dela é servir as pessoas, a gente acredita muito e a gente acha que sempre vai ter a complementação entre o digital e o humano, porque o ser humano quer se relacionar. Claro. Isso vale quando ele procura o banco, quando ele vai para a universidade estudar, ou quando ele está empreendendo, ele vai ter que se comunicar com outras pessoas. Falo com muita satisfação porque, na minha visão, e é a mesma visão do Banco Santander, o centro de São Paulo é um grande patrimônio, não só da cidade de São Paulo, é um grande patrimônio do nosso país. A nossa cidade começou aqui, né? E a gente tem aqui vários prédios que são históricos, né? Vários empreendimentos que são belíssimos e todo um patrimônio cultural que o centro de São Paulo representa, que ele merece ser preservado. Nós temos, né, que para nós é um grande ícone do banco, que é o Farol Santander, que fica aqui pertinho, né? Exatamente. A gente está aqui do lado, e que foi um prédio que por muito tempo chegou a ficar fechado, e nós tivemos a satisfação de poder reabrir, trazer, de um lado, atividades culturais, tem exposições, tem diversão para as crianças, bons restaurantes, tem um mirante lá em cima que tem uma vista espetacular da cidade. E de outro, a gente também colocou ali no Farol Santander e nos prédios que a gente tem do banco que estão ali no entorno, várias das nossas áreas com profissionais que trazem a vida de volta para o centro também. Então, a gente acredita muito que uma coisa importante é trazer os profissionais de volta para o centro. Além disso, a gente está com apoio também aqui para a Catedral da Sé, que acho que é
é um dos patrimônios É um culturais. ícone, ícone nacional, na verdade. Né? Nacional, eu falo, isso vai muito além da cidade de São Paulo. Então, estamos apoiando a reforma do órgão para que ele volte a funcionar. Vai ser algo maravilhoso. Numa visão de fato, revitalizar o centro, trazer as pessoas de volta para o centro, com as pessoas aqui, ativa o comércio, os lojistas vão vender mais, os restaurantes vão ter mais movimento e a gente vai revitalizando o centro de São Paulo, que eu adoro, então a satisfação é enorme de vir para cá. Falo para os meus amigos, não deixem de ir ao centro de São Paulo. Todos nós temos esse quase dever com a cidade, claro, de vir aqui conhecer e trazer a vida de volta para o centro. E é muito bom que o Santander apoie e eu fico muito feliz de fazer parte desse apoio. Muito bem. Bom, Márcio, eu quero te agradecer enormemente pelo seu tempo, né? E te parabenizar, porque você, além de ser um profissional de extraordinária competência, né, eu noto que você imprime no seu trabalho um carinho muito grande, uma dedicação muito grande, né? E é por isso que os resultados acontecem, né? E eu quero parabenizar o Santander, porque vem desempenhando um papel transformador na sociedade através desses projetos educacionais, investindo nos centros urbanos, em cultura. Então, de fato, é o capital a favor do homem. E aí a gente deve pensar nesse sentido cada vez mais. Márcio, parabéns e muito obrigado. Obrigado e eu também parabenizo aqui pelo programa. Uma satisfação estar aqui. Muito bem. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.